Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros e esse é o nosso curso de projetos elétricos. Essa é a aula número 12, na qual nós vamos tratar do processo de divisão dos circuitos na instalação. Bom, então inicialmente nós vamos definir aqui o que vem a ser um circuito elétrico, né? Quando a gente está falando de um projeto elétrico. Então o circuito elétrico ele é um conjunto de equipamentos e condutores ligados a um mesmo dispositivo de proteção, tá? Então quando a gente estiver numa instalação elétrica, pessoal, o que a gente chama de circuito é aquele conjunto que parte de um dispositivo de proteção. Então está composto aí tanto por os condutores quanto pelos pontos elétricos que vão ser alimentados por esses condutores, tá? Esse dispositivo de proteção a gente vai ver mais à frente, né? Pode ser um disjuntor termomagnético, um disjuntor diferencial residual, mas o fato é que você consegue seccionar o circuito elétrico, ou seja, ligar e desligar todos os equipamentos conectados àquele circuito de uma vez, né? Isso é a principal característica para o circuito elétrico, tá bem? A divisão da instalação em circuitos elétricos distintos visa a garantia de um critério importante de projeto, que é a seletividade, tá? Além da segurança e da economia nas instalações. Então, quando você divide as suas instalações em diferentes circuitos, você vai ter ali a questão da seletividade, porque você vai ter blocos de equipamentos sendo protegidos de forma independente, né? Ou seja, um defeito que ocorra ali não vai se propagar para para as demais partes da instalação, né? Você tem com isso também a questão da segurança e também a economia das instalações, porque se você estivesse alimentando tudo por um único circuito, você teria que ter um condutor com uma seção transversal enorme, né? Isso não é seguro, isso não é econômico, isso não é prático também, tá bom? Então, existe uma série de vantagens em se fazer a divisão da instalação em circuitos elétricos, ok, pessoal? Então, numa instalação eu posso ter, basicamente, circuitos de distribuição e circuitos terminais. Os circuitos de distribuição é aquele que liga o quadro de medição ao quadro de distribuição, né? A gente chama de circuito de distribuição principal, ou ainda pode ligar o quadro de distribuição aos quadros terminais, que a gente chama de circuito de distribuição secundário ou subalimentadores, tá? Os circuitos terminais, por sua vez, são aqueles que conectam os quadros diretamente aos pontos elétricos, né? Então, seja a ligação do quadro terminal aos pontos elétricos, seja a ligação do quadro de distribuição aos pontos elétricos, tá bom? Então a gente tem aqui o exemplo de um circuito de distribuição, né? Eu tenho aqui a rede pública de baixa tensão, né? A rede secundária. Eu vou ter uma derivação que vai ligar aqui no meu medidor, né? Esse medidor vai ter o disjuntor geral e a partir daqui vai sair um condutor, um conjunto de condutores que vai alimentar o meu quadro de distribuição lá dentro da minha instalação. Esse circuito aqui é o que a gente chama de circuito de distribuição, ok? Eu tenho aqui um exemplo agora de circuitos terminais, tá? Os circuitos terminais, como eu comentei, são aqueles que alimentam efetivamente os componentes lá na ponta do circuito, que vai alimentar a iluminação, a tomada de uso geral, os equipamentos de uso específico e por aí vai, tá? Esse circuito terminal ele pode partir tanto de um quadro de distribuição, tá? Como de um quadro terminal, depende da instalação. Então a gente tem aqui um exemplo que a gente até já tinha apresentado em aulas anteriores, em que eu tenho o quadro de distribuição, tá? Alimentando quadros terminais. Esse circuito que alimenta os quadros terminais a gente chama de circuitos de distribuição divisionários ou secundários, tá? E também ou subalimentadores, são termos que a gente usa aí. Esses quadros terminais é que vão alimentar as cargas, tá? A partir dos circuitos terminais. Agora, você pode ter um exemplo em que não existem quadros terminais, que o próprio circuito, que o próprio quadro de distribuição é quem vai alimentar as cargas, tá? Isso para instalações menores, como uma residência, por exemplo. Então, o importante é saber que esses circuitos aqui que alimentam as cargas são os chamados circuitos terminais, ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo de um circuito terminal de iluminação. Imagine aqui, eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, tá certo?
Então eu tenho aqui o disjuntor geral, eu tenho um barramento de proteção, que é onde vai estar as derivações dos condutores terra, dos condutores de proteção, tá? Eu tenho um barramento de neutro, que é onde vão ter as derivações do neutro, e eu tenho os disjuntores aqui que vão estar dando origem aos circuitos, né? Que vão estar protegendo os circuitos. Então imagine que eu tenho aqui um quadro apenas com um circuito de iluminação. O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui um disjuntor monopolar, né, que está protegendo apenas uma fase, tá? Eu vou estar com essa fase saindo aqui. Eu vou ter que ter também em conjunto saindo aqui um neutro e vou ter que ter em conjunto aqui saindo o que? Um condutor terra, tá? Esse neutro aqui ele vai estar alimentando o neutro é o azul, né? Essa fase aqui que é a vermelha, ele vai estar sempre sendo seccionada por um interruptor, né? O interruptor, depois que secciona a fase, ele manda o que a gente chama de retorno para a lâmpada, tá? Nos dois casos aqui, ó, está sendo interrompido e mandando o retorno para a lâmpada. E a lâmpada, por sua vez, ela vai receber esse retorno e o condutor neutro, que vai estar conectado aqui. Ou seja, o condutor neutro eu conecto diretamente à lâmpada, tá? Enquanto a fase eu vou conectar mais de uma forma seccionada aqui por um interruptor. E se houver a possibilidade de conectar o terra, eu vou conectar o terra aonde? Na carcaça da luminária. Então nem sempre eu vou ter a possibilidade de conectar o terra, porque nem todo ponto de iluminação ele tem lá uma luminária metálica com a carcaça que eu possa conectar o aterramento. Às vezes você tem lá só o receptáculo da lâmpada mesmo, né, e não tem nenhum local que você possa conectar o terra, mas ele vai estar ali disponível para os casos em que haja essa possibilidade, né, de se aterrar a carcaça da iluminação, ok? Então esse é um exemplo aí de circuito terminal de iluminação, tá bom, pessoal? Uma observação importante é essa aqui, né? O barramento de proteção, o barramento de neutro. A gente tem que ter, saindo do quadro de distribuição, um condutor específico de neutro para aquele circuito e um condutor específico de terra para aquele circuito. A gente não pode puxar um único neutro e a partir desse único neutro ir derivando ao longo da instalação, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que ter a derivação dentro do quadro de distribuição. Para cada circuito terminal, você vai ter lá um condutor neutro, um condutor terra, tá bem? Além da fase, claro, que é a fase que vai estar sendo originada a partir do dispositivo de proteção, que no caso aqui é o disjuntor, tá bom? Aqui eu tenho outro exemplo, o circuito terminal de tomada, tá? Então no caso aqui eu tenho a mesma coisa, né? Uma fase, um neutro e um terra, sendo que nesse caso aqui eu tenho um outro dispositivo de proteção. Eu tenho aqui um disjuntor diferencial residual, que é o DR. Tá? A gente vai estudar isso mais à frente em detalhes, o caso do DR. Mas no caso do DR, ele protege tanto a fase quanto o neutro, porque ele pega justamente a diferença de corrente, né, que está entrando e que está saindo na fase do neutro. Então, você tem aqui a fase e o neutro sendo derivada do DR, tá? E o fio terra aqui partindo do barramento de proteção, e você vai ter fase neutra e terra alimentando aqui as suas tomadas de uso geral, tá? Isso tanto faz, né? Se é tomada de uso geral, tomada de uso específico, sempre vai ter também essa mesma configuração. Então aqui são apenas dois exemplos de circuitos terminais, ok? Bom, mas aí vem a parte mais importante da aula, que é o critério para divisão, né? Então, como você vai fazer a divisão dos circuitos na sua instalação? De que forma, né? Então, nós vamos estudar isso a partir de agora, tá? A própria NBR 5410, ela preconiza algumas condições, tá? Então, lá no item 4.2.5.2 da norma, ela fala o seguinte, olha, a divisão da instalação em circuitos deve ser feito de modo a atender, entre outras coisas, as seguintes exigências, tá? Aí ela fala lá da segurança, para evitar que a falha em um circuito prive a alimentação de toda uma área, da conservação da energia, ou seja, economia, né? Possibilitando que cargas de iluminação e climatização sejam seccionadas na justa medida da necessidade,
A exigência da funcionalidade, né? Viabilizando a criação de diferentes ambientes. Aí ele fala aqui alguns exemplos. De produção, minimizando paralisações resultantes de uma ocorrência. E manutenção, facilitando a possibilidade de ações de inspeção e reparo. Então, se vocês observarem de uma forma geral, o que a norma está colocando aqui são justamente aqueles critérios de projeto que a gente já comentou e vem comentando em todas as aulas, né? Que eles são muito importantes, que é a questão da acessibilidade, da segurança, da seletividade. A gente fez uma aula só sobre critérios de projeto elétrico, né? E vocês devem estar notando que em todas as aulas a gente vem reforçando esses critérios, porque de fato são eles que norteiam todas as escolhas que devem ser feitas num projeto elétrico. Então, mais uma vez, a divisão do circuito ela deve ser feita de modo a atender aqueles critérios de projeto que nós comentamos nas aulas anteriores, ok? E aí, continuando aqui, né, a própria norma diz o seguinte, que na divisão da instalação devem ser consideradas também as necessidades futuras. As ampliações previsíveis devem se refletir não só na potência de alimentação, mas também na taxa de ocupação dos condutos e quadros de distribuição. Então, mais uma vez, a gente está falando de quê? Que é um critério de projeto que a gente já mencionou, chamado reserva de carga. Então, a divisão de circuitos também deve levar em conta a questão da reserva de carga, ok? No outro ponto aqui colocado pela norma, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e pontos de tomada, tá? Então, isso aqui é uma observação importante da norma. Ela está dizendo o seguinte, que não devem ser colocados no mesmo circuito pontos de iluminação e pontos de tomada, tá? Então, é uma regra bastante prática de se aplicar. Tomadas em um circuito, pontos de iluminação em outro circuito, ok? Só destacando aí esses pontos, né? Então, deve ser feita a questão da previsão da reserva de carga e deve ser considerado circuitos distintos para tomada e para iluminação. Existe uma exceção a essa exigência, tá? A norma coloca a exigência e em seguida ela coloca uma exceção também, que é o seguinte: em locais de habitação, admite-se que você tenha pontos de iluminação em conjunto com pontos de tomada no mesmo circuito, desde que sejam atendidas simultaneamente essas três condições aqui. A primeira delas é que a corrente do circuito não deve ser superior a 16 amperes, tá? Tem que ser menor do que 16 amperes. Os circuitos de iluminação não sejam alimentados em toda a sua totalidade. Desculpa, os pontos de iluminação não sejam alimentados em toda a sua totalidade por um único circuito. E os pontos de tomada também não sejam alimentados em toda a sua totalidade por um único circuito. Então você pode ter tomadas de iluminação no mesmo circuito, desde que a corrente desse circuito seja inferior a 16 amperes e que existam outros circuitos para alimentar outros pontos de iluminação na instalação e também existem outros circuitos para alimentar outros pontos de tomada na instalação, tá bom? Ou seja, em resumo, você não pode ter um único circuito na instalação que vai alimentar tomada e iluminação ao mesmo tempo, tá bom? Mas como regra prática, pessoal, a recomendação que eu faço é o seguinte: não coloque iluminação e tomada no mesmo circuito, tá? Faça circuitos distintos, a não ser em casos muito específicos, instalação muito pequenininha, mas a regra é uma boa prática que você separe a iluminação das tomadas, ok? Bom, então, ainda continuando aqui com as exigências da norma, né? NBR 5410. Então, outro ponto que ela coloca lá é o seguinte: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamentos com corrente superior a 10 amperes deve ser constituído de circuito independente. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, se você tem lá uma tomada de uso específico e essa tomada de uso específico ela vai ter ali uma corrente maior do que 10 amperes, então essa tomada ela tem que ser atendida exclusivamente por um circuito específico para ela. Em resumo é isso, tá? Então, sempre que você tiver um equipamento de uso específico com uma corrente nominal de mais de 10 amperes,
esse equipamento vai ser alimentado por um circuito exclusivo. Exemplos práticos, né? No caso de residência, chuveiros elétricos, ar-condicionado, são equipamentos de potência elevada que vão demandar ali um circuito exclusivo para o atendimento desses equipamentos, tá? Como boa prática também, pessoal, aí já é uma recomendação minha, não é recomendável a gente ter circuitos com corrente nominal maior do que 10 amperes, mesmo que sejam para atender tomadas de uso geral ou para atender iluminação, etc. Por quê? Porque quando você tem uma corrente muito elevada, você vai precisar de um condutor de seção nominal, seção transversal elevada também. E aí você vai ter o quê? O problema com a economia, aquele critério de projeto da economia, né? Se você tem condutores com a seção transversal muito elevada, esses condutores vão ser caros, eles vão ser difíceis de se manipular na hora de fazer a instalação. Então não é bom que você tenha condutores de corrente de seção transversal muito elevada. Por isso, uma boa prática é você tentar colocar os seus circuitos com a corrente nominal aí próxima de 10 amperes, tá bom? Outro ponto que a norma coloca é dizendo o seguinte: os pontos de tomada em cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Ou seja, cozinhas, elas não podem ter, as tomadas de cozinhas, área de serviço e ambientes análogos, elas não podem estar nos mesmos circuitos, né, de tomadas em outros ambientes. Então, por exemplo, você não pode ter um circuito que vai alimentar tomadas lá da sala de estar e da cozinha ao mesmo tempo, tá? A cozinha tem que ter um circuito independente para as tomadas das cozinhas. Por quê? Porque esses ambientes é considerado que esses ambientes são ambientes que apresentam maior probabilidade de risco de acidente, de choque elétrico, tá? Ambientes como cozinhas, área de serviço, lavanderia. Devido ao tipo de uso, né, a finalidade de uso desses ambientes, são ambientes de serviço, então é considerado que existe uma possibilidade maior de acidente para eles e por isso é recomendável que eles tenham um circuito próprio, tanto para garantir uma segurança maior para esse ambiente, como para garantir também um critério de seletividade, né, já que ali vai ser um ambiente mais propício a falhas. Quando houver a falha, ali vai estar restrito aquele ambiente, não vai se propagar para o restante da instalação, ok? Bom, então a gente tem aqui agora um exemplo, né, em que a gente vai efetivamente realizar a divisão de circuitos na instalação, tá? Então a gente tem aqui no lado esquerdo um quadro com a previsão de cargas de uma instalação elétrica, de uma residência. Esse quadro aqui ele foi obtido a partir dos procedimentos que nós já estudamos nas aulas anteriores, tá? Então nós vamos considerar aqui o quadro já pronto, em que a gente tem a previsão de cargas de iluminação, cargas de tomadas de uso geral e cargas de tomada de uso específico, tá? E aí como a gente faria a divisão de circuitos para essas cargas, considerando todos os procedimentos que nós já mencionamos anteriormente. Então vamos lá, o que é que a gente pode imaginar? Para a carga de iluminação, né? Vamos ter que fazer uma previsão aqui, quantos circuitos eu vou precisar para atender a carga de iluminação. Vamos verificar, então, a gente pode fazer a divisão dois circuitos, por exemplo, né? Dois ambientes aqui. A gente vai pegar primeiro um ambiente que são os ambientes sociais da casa, né? Em que vai incluir aqui sala, dormitórios, dormitório 1, dormitório 2, o banheiro e o hall, tá certo? Isso aqui eu estou chamando de ambientes sociais. E os ambientes de serviço da casa, em que eu vou ter copa, cozinha, área de serviço e área externa, tá? Então eu vou dividir um circuito de iluminação para esses ambientes sociais e um circuito de iluminação para esses ambientes de serviço, tá? Agora com relação às tomadas de uso geral, como é que a gente poderia fazer aqui uma divisão desses circuitos aqui, né? A gente vê que tem uma potência aqui de 6.9 kVA, né, ou 6.900 VA. Então a gente vai ter que ter aqui alguns circuitos, né, para poder ter essa divisão e não ficar uma corrente muito elevada em cada uma delas, tá? A gente sabe também a questão que tem que ter circuito separado para cozinha
Então, todos aqueles critérios lá que a gente mencionou, tá bom? Então, como é que a gente poderia fazer essa divisão? Então, uma sugestão é que a gente fazer essa divisão em 4 circuitos, tá? Um circuito específico para aqueles ambientes em que a norma pede que tenha circuito específico, né? Que é o caso da cozinha, da copa e da área de serviço. Cada um desses ambientes vai ter um circuito específico para atender suas tomadas de uso geral. E o restante da casa, né? Aquelas áreas sociais, a sala, dormitórios e banheiro e hall, vai ter um outro circuito para atender as tomadas desses ambientes de uso social, tá bom? Então essa é uma sugestão. E falta o que agora? As tomadas de uso específico. Ora, aquelas que têm a corrente inferior a 10 amperes, elas podem ser atendidas pelo mesmo circuito dessa do tomada de uso geral, não tem problema. Agora, aquelas que têm a potência cuja corrente gerada vai ser maior que 10 amperes, aí elas têm que ter um circuito específico para atender elas. Então, no caso aqui, a gente vai ter essa condição para a torneira na cozinha e para o chuveiro no banheiro, tá? Então, esses dois aqui eles vão ter que ter um circuito específico para atender cada um deles, né? Então, a gente vai ter também um circuito para o chuveiro e um circuito para a torneira, tá bom? Então, a gente tem quantos circuitos na nossa instalação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 circuitos está sendo previsto aqui. Lembrando, claro, o seguinte, pessoal, isso é uma coisa que a gente já tinha comentado aí nas aulas anteriores. Essa não é a única forma de se fazer a divisão. Existem outras formas, tá? Que vão estar também corretas, tá? Essa aqui é apenas uma das formas de se fazer a divisão. O importante é atender todos aqueles critérios da norma, né? Todos os critérios de projeto, todas as boas práticas, mas cada pessoa pode fazer uma divisão diferente e atendendo todos esses critérios também vai estar correto, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte aqui agora. A gente vai ter uma tabelinha com esses 8 circuitos que nós dividimos ali, tá? E vamos agora fazer o que? Calcular a corrente de cada circuito desse aqui, para a gente ver como ficou mais ou menos, ver se não tem nada que extrapolou muito aquela recomendação de ficar com a corrente aí por volta de 10 amperes em cada circuito, ok? Então vamos lá. O circuito 1 é aquele circuito 1 e 2, né? Vamos pegar o circuito 1 e 2, são circuitos de iluminação. O circuito 1 é a iluminação social, que vai pegar sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall. E o circuito 2 é o circuito da área de serviço, que vai pegar copa, cozinha, área de serviço e área externa, tá? Esses circuitos eles vão ser alimentados por uma fase 1 neutro, portanto, tensão de 220 volts, né? A potência desse circuito, aí eu vou ter que somar aqui a potência de cada ambiente desse, né? Então, nesse caso aqui seria 100 VA da sala, mais 160 do dormitório 1, 160 do dormitório 2, mais 100 do banheiro, mais 100 do hall. Então, isso aqui vai dar 620, tá? Então, eu vou fazer isso também para todos os demais ambientes, né? Eu vou somar a potência de todos eles aqui. No caso das tomadas de uso geral, a mesma coisa. Aí tem só uma observação aqui para o caso dos ambientes que tem esses equipamentos de uso específico aqui. Essa potência do equipamento de uso específico, ela está sendo dada em watts, né? E a potência do tomada de uso geral está sendo dada em VA. Então, para a gente poder somar, por exemplo, aqui na cozinha, que eu tenho que somar a potência de tomada de uso geral com potência de tomada de uso específico, eu tenho que transformar essa tomada de uso específico em VA, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou considerando um fator de potência de 0,8 para a geladeira e para a máquina de lavar, que é um fator de potência típico para esses equipamentos predominantemente indutivos, né, como é o caso da geladeira e da máquina de lavar. Então, se eu considerar um fator de potência de 0,8, aplicando lá a relação, né, de potência ativa e potência aparente, eu sei que a potência aparente é a potência ativa dividida pelo fator de potência. Aí eu vou chegar aqui no 625,
Então eu posso somar, no caso da cozinha aqui, o 1.900 com 625 VA vai chegar nos 2.525, tá? No caso da área de serviço, a mesma coisa, né? Eu vou somar aqui o tomada de uso específico da área de serviço com a da máquina de lavar, vou chegar no 2.450 aqui, tá bom? Enfim, e aí eu vou somar tudo. No caso dos circuitos aqui que são específicos para atender um único equipamento, né, que é o chuveiro elétrico e a torneira elétrica, esses equipamentos eles possuem fator de potência igual a 1, porque são equipamentos totalmente resistivos. Então, a potência ativa é igual à potência aparente, né? Portanto, 5.000 watts é igual a 5.000 VA. E 5.600 watts é igual a 5.600 VA, tá bom? Então, apenas essas observações aí. Ora, então eu tenho aqui a potência de cada circuito, tá? Outra coisa, a gente vai ter também aqui o circuito de distribuição, que é o circuito que vai alimentar todos esses outros aqui circuitos terminais, tá? Então, o circuito de distribuição é aquele que vai do quadro de medição até o quadro de distribuição. Ele é um circuito trifásico, portanto, ele tem 380 volts, tá? De tensão de linha. E a potência desse circuito é a soma de todas essas potências aqui, tá? Que vai me dar 20.455 VA. E aí, por fim, como é que eu calculo essa corrente que está posta aqui na última coluna, né? Então, é só eu lembrar daquelas fórmulas, né, do cálculo da corrente, tá? No caso de circuitos monofásicos, a corrente ela é simplesmente a potência aparente dividida pela tensão. Essa tensão aqui é a tensão de linha, tá, pessoal? No caso do circuito trifásico, eu tenho aquela raiz de 3 lá no meio, né? A gente já estudou nas aulas anteriores aí o porquê dessa raiz de 3 aqui. Então eu vou ter a potência aparente dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha, tá? Essa fórmula aqui eu vou usar para calcular a corrente do circuito de distribuição e essa outra aqui eu vou usar para calcular a corrente dos demais circuitos que são monofásicos, tá? Então, se a gente for observar agora a corrente desses circuitos, a gente vai ver, olha, que está em 2, 2, 8, 11, passou um pouquinho de 10 aqui a cozinha, mas também não tem nada demais, tá? Então, 8, 11. Aí vem aqui, ó, o circuito do chuveiro elétrico, ele vai ter 25 amperes, está acima daquela recomendação de ficar na faixa de 10 amperes. Agora, o seguinte, eu não tenho como dividir o circuito do chuveiro elétrico, é um circuito que está atendendo exclusivamente um único equipamento, então ele já está na menor divisão possível, tá? Então essa corrente eu não tenho como baixar mais ela, então vai ficar um circuito de 25 amperes, a mesma observação vale para a torneira elétrica, tá certo, pessoal? E aí o circuito de distribuição vai ser um circuito trifásico, vai ter uma corrente de 31 amperes. Tá bom? Então, essa aqui é uma possibilidade de divisão de circuitos, um exemplo de divisão de circuito possível de ser feito, né? A gente vê que ficou atendido todos aqueles critérios de, né, a iluminação separada das tomadas, as tomadas dos ambientes de serviço também são individualizadas, um circuito para cada um delas. Os equipamentos de uso específico que têm corrente superior a 10 amperes estão sendo atendidos por um circuito exclusivo. Então, por aí vai. Então, todos os critérios, né, que a gente mencionou anteriormente estão sendo atendidos aqui nesse exemplo, ok? E aí uma observação, né, que uma vez que são definidos os circuitos, aí a gente deve marcar na planta o número do circuito correspondente a cada ponto elétrico, né? Então a gente lembra que na aula anterior nós fizemos a localização dos pontos elétricos na planta, mas nós não indicamos lá qual seria o circuito. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos feito essa divisão de circuito, mas agora que nós fizemos, então a gente pode indicar aqui ao lado de cada ponto elétrico, né, o circuito que vai estar sendo utilizado para alimentá-lo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, essas lâmpadas vão ser alimentadas pelo circuito 1, as tomadas pelo circuito 2, essa outra tomada pelo circuito 3 e assim sucessivamente. A gente tem que fazer isso na planta elétrica, tá bem? Para todos os pontos elétricos, para a gente saber qual circuito está sendo utilizado para atender eles.
Bom, e para finalizar a aula, uma última consideração que a gente tem que fazer na divisão de circuitos, que é o seguinte, né? Quando a instalação possui mais de uma fase, que é o caso das instalações bifásicas e instalações trifásicas, a gente deve dividir a carga da instalação entre essas fases da maneira mais equilibrada possível, tá, pessoal? Porque aí a gente garante o seguinte, que cada conjunto de equipamentos vai estar sendo atendido por uma fase, e se houver, por exemplo, a falha de uma fase na rede, que é a falha mais comum do sistema de distribuição, que é a falha monofásica, né? Se cair uma fase, eu vou ter ainda 2/3 da minha instalação sendo atendidas pelas outras duas fases, tá? Então isso é um critério que a gente tem que atender, buscar atender, né? Fazer a divisão correta das cargas nas fases. Isso também para garantir que o circuito de distribuição aqui eu tenha essa corrente aqui equilibrada, né? Passando igualmente por cada uma das 3 fases, de forma que eu não sobrecarregue nenhuma das fases, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Para os circuitos que são monofásicos, eu tenho que escolher uma fase para cada circuito, né? Isso que são trifásicos, que é o nosso caso aqui do circuito de distribuição, aí não tem o que fazer, são as 3 fases para ele. Agora, existem algumas recomendações também, que é o seguinte, isso não está na norma, mas é uma recomendação, uma boa prática, que é o seguinte, olha, se você tem 2 circuitos de iluminação, então você coloque 2 fases diferentes, uma fase para cada um deles. Por quê? Se você tiver uma falha em uma dessas fases, então você ainda vai ter metade da iluminação da sua residência funcionando, né? Você só vai perder uma metade, a outra metade vai estar funcionando. Isso vale também para os tomadas de uso geral, né? Sempre coloque pelo menos em 2 fases as tomadas de uso geral. Para quê? Se houver falha em uma dessas fases, você tem ainda metade das tomadas da sua residência funcionando. E a gente sabe que a falha mais comum no sistema de distribuição é a falha monofásica. Então, se você tem uma instalação trifásica, você vai ter uma falha monofásica, você ainda vai ter boa parte da sua instalação funcionando, sendo atendida, tá? Enquanto que se você tiver uma distribuição mal feita de fases, você vai comprometer uma quantidade muito grande da instalação, tá bom? Então vamos aqui fazer a divisão considerando esses critérios, né? Uma sugestão de divisão de fases, né? Seria essa daqui. Lembrando sempre, essa não é a única possibilidade de se fazer, né? Pode ser que existam outras formas de divisão aqui e que também sejam adequadas ou até melhor do que essa, tá? Então veja, eu estou colocando aqui o circuito de iluminação em 2 fases diferentes, né? Fase C e fase A. Os circuitos de tomada de uso geral também estão em 2 fases, né? Eles estão pegando aqui fase B e fase A. E os circuitos de tomada de uso específico também em 2 fases, fase C e fase B. Tá? O circuito de distribuição eletrifásico, ABC. Com essa divisão de fases aqui, qual é a distribuição de carga nas fases, né? É essa daqui, olha, eu estou com mais ou menos, aproximadamente aí 1/3 da carga em cada uma das fases. Tá? Que é o objetivo. O objetivo seria deixar exatamente 1/3 em cada uma das fases, só que a gente sabe que não é possível, então tá uma divisão aí mais ou menos 1/3 em cada uma das fases, tá bom? Vocês podem até estudar, tentar fazer outra divisão aí para verificar se consegue melhorar essa distribuição aqui, mas o objetivo é deixar atendendo esses critérios, né, para que você tenha uma qualidade melhor, uma confiabilidade melhor na sua instalação, tá bom? Bom, pessoal, e assim a gente conclui a aula de número 12. Aprendemos como fazer a divisão dos circuitos, né, a partir de critérios estabelecidos na NBR 5410 e também a partir de critérios de projeto geral, né, das boas práticas de projeto. Aprendemos também como fazer a divisão de fases entre os circuitos da instalação. Espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês e nos vemos na próxima aula.